versículo 1 diz assim: Herodes manda matar a Tiago. Pedro é livre da prisão à morte de Herodes. Nós não vamos chegar a esse contexto, a morte de Herodes, mas nós vamos falar um pouco da prisão de Pedro e da morte de Tiago. Porque aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos, os dos pães ázimos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a quatro quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhes das mãos as cadeias ou correntes. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Quando Pedro fala aquilo agora, ele entendeu que não era uma visão, porque ele caiu sobre si e viu que verdadeiramente ele estava liberto. E naquele mesmo instante, ele viu na consciência dele que Deus enviou um anjo para o livrar da mão de Herodes e também daquilo que agradaria ao povo. O povo ia ficar alegre e satisfeito com a morte dele, como se alegraram com a morte de Tiago. No capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver a ascensão de Cristo depois de ele ficar um termo de 40 dias na terra. E apresentou-se ali para Maria Madalena, outra Maria, e mais os 12 discípulos, e também para 500 pessoas. Ficou naqueles 40 dias ensinando aquele povo o que deveria se fazer. E a palavra diz que Jesus ainda dá um sinal: ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos. E a Bíblia diz que tinham 500 pessoas, mas só ficaram 120, porque 380 entrou por aqui a palavra e saiu por outro lado. Capítulo 2, a Bíblia vai dizer que o que estava escrito no livro de Jó se cumprir, que Deus derramou do teu espírito sobre toda a carne. Óbvio, daqueles que ficaram dentro da congregação, da assembleia. No capítulo 3, ele vai ali para o templo. Em um dado momento, por ele passar alguns dias e ver aquele homem pedindo esmolas, ele se compadece daquela situação, se enche de Deus e começa a falar com aquele homem, e ele cura aquele homem em nome de Jesus. Não obstante a isso, naquela mesma época, ele ganha quase 3.000 pessoas. No capítulo 2 também ele faz um discurso, e no capítulo 3 ele continua com o discurso, e ele ganha quase 3.000 pessoas para Jesus. No capítulo 4 começou a perseguição da igreja, onde ele é apresentado ao Sinédrio.
Pedro e João, se não me falha a memória. E no capítulo 5, a igreja começou a se unir, crescer, estava crescendo muito números de adoradores naquela época, e a ponto de eles dividirem, os que tinham mais dinheiro, vendiam as suas herdades e dava à igreja, porque naquela época a igreja pegava aquilo que era recolhido acerca das doações e dividia com a igreja. E Ananias mais Safiras, lá no capítulo 5, vendo isso, colocar em teu coração, na sua ideologia soberba de fazer a mesma coisa, mas com o coração endurecido, a ponto de vender uma herdade, e prometer a Deus que ia dar uma certa quantidade do dinheiro. Eles deram aquilo que lhe aprove a dar. E a Bíblia vai dizer que Pedro ali, usado por Deus, fala a Ananias: porque deixou cair em teu coração esse desígnio? Não era a tua herdade? Tu vendesse ela e ficasse com o teu dinheiro e não desse nada, era o teu direito. Mas se tu prometeras a Deus, por que te fizesse isso? E naquela mesma hora ele teve uma morte súbita. E não obstante a isso, veio Safira depois, bem depois dele, toda alegre, toda, como quem estivesse já dando tudo certo. E Pedro usou as mesmas palavras para ela. Está vendo aqueles homens que veio ali, estão vindo ali? O que foi que vocês fizeram? Ela: nada, vendemos e estamos trazendo aqui. Porque também deixou cair sobre você esse desígnio? Não era de vocês a herdade? Pois aqueles homens acabaram de enterrar teu marido, Ananias, e agora eles estão voltando para te enterrar também. E ela caiu morta. Naquela época a igreja de Deus estava crescendo de uma forma tão absurda que alguns dos que estavam entre eles começaram a se queixar, porque crescia também a quantidade de dependentes necessitados, como as viúvas e também os órfãos. E no capítulo 6 vai dizer que eles começaram a instruir alguns diáconos, para tomarem conta dessas supostas viúvas. E começou uma perseguição. Capítulo 8, nós vamos ver Filipe ganhar toda a Samaria para Jesus. No capítulo 9, a conversão de Saulo. E no capítulo 10, 11, continua a perseguição, a ponto de que no capítulo 12, no assunto em qual nós abordamos aqui nesta noite, pegaram Tiago, mataram o fio da espada, e Pedro prenderam para que agradasse ao povo tempos mais tarde. Ou seja, mataram agora, fizeram aquela festa, e era uma festa dos asmos, e todo mundo se maravilhou com aquilo, porque nós somos perseguidos 24 horas por dia. E pasmem, não é só pelas investidas do diabo, mas também pelas aquelas pessoas que estão aqui em nosso meio, porque eram pessoas que estavam no meio de Tiago, João, Pedro e os demais, que se alegraram com a morte dele. E tem pessoa que se alegra com a sua desgraça, tem pessoa que come até com você no teu prato, tem pessoa que divide até um espaço físico com você, supostamente alegrando-se com você, mas na realidade são aves de rapinas. Não querem ver o seu progresso, não querem ver a sua ascensão, não querem ver a sua alegria, não querem compartilhar da sua felicidade, mas querem estar falando da sua desgraça. E isso acontece tanto no mundo, como acontece dentro das igrejas. Isso que nós estamos vendo aqui, tinham pessoas, e pessoas, tinham servos e servos. Então, o que foi que Herodes fez? Matou Tiago e prendeu a Pedro. Disse: esse aí a gente deixa para a noite. Já demos o almoço ao povo que foi esse tal desse Tiago, que prega esse Jesus. Eles estavam indignados porque Jesus ressuscitara e abalou as estruturas, louvado seja Deus, daquilo tudo que eles pensavam, que eles queriam, que eles manipulavam. E Jesus abalou as ideologias deles, e eles ficaram fervorosos de raiva. Então, como o ministério estava crescendo, eles tem que acabar com esses cristãos, tem que diminuir essa raça. Esse povo está crescendo e não para de crescer até os dias de hoje. Esse povo está se alastrando e não para de se alastrar até os dias de hoje. Esse povo está povoando a terra e não vai parar de povoar enquanto a palavra de Deus não for pregada a toda criatura da terra. Mas, não obstante a isso, a grande perseguição, e a palavra de Deus fala que nós temos que estar com os nossos lombos cingidos.
Então o tema dessa pregação é: me diga o que é que Deus não pode fazer. Porque eu já procurei de Gênesis a Apocalipse ou Malaquias, e de Mateus até Apocalipse, e não vi nada no céu, na terra e debaixo da terra que Deus não possa fazer. E há algumas situações em nossas vidas que muitas vezes a gente se torna cético, brincar ateus, por algum momento de coisas que nos acontecem diariamente. A Bíblia fala, igreja, que o choro dura uma noite. Isso é mister, mas a noite que ele quer recitar não é uma noite. Um dia para Deus é como 1000 anos. E vai saber com quantas noites ele vai fazer com que você chore, com que você ore, e o milagre ainda não acontece. Que quanto mais você ora, as coisas pioram. Que quanto mais você ora, o buraco se abre. Que quanto mais você ora, você se sente totalmente afastado daquilo que você tanto busca. Porque Deus é assim. Porque nem tudo acontece conforme as nossas vontades. Então naquele momento Pedro estava a igreja crescendo. Pedro viu ele ganhar uma quantidade expressiva de pessoas. Pedro viu que através da palavra dele aquele coxo fora curado. Pedro viu que através da profecia dele, da palavra dele, Ananias e Safira morreram. Pedro viu e soube-se, Pedro e João, que aquele homem que foi tirado dali por Saulo e outros e foi para Samaria, ganhou toda a Samaria. Então Pedro estava se enchendo cada vez mais de Deus. E aquilo incomoda, ou incomodava, aquele povo, como o teu crescimento incomoda teu vizinho, como o teu crescimento incomoda teu irmão. Pasme, mas tem maridos que têm inveja do ministério das esposas, tem esposas que têm inveja do ministério do marido, e tem irmãos que têm inveja do crescimento de irmãos, ministerialmente falando. E o que é que Deus não pode fazer? Me diga algo que Deus não pode fazer. Então o que acontece? Acompanha comigo agora, acompanha no capítulo 12, versículo 1 a 4. Vão tentar te parar. Isso é fato, vão tentar te parar. Vão tentar parar a tua caminhada. Vão tentar parar o teu projeto, gente. Vão tentar parar a tua história. Vão tentar aniquilar os teus sonhos. E isso não é fora da igreja não. Como nós vivemos num contexto espiritual dentro da igreja, seguindo a Cristo, isso acontece muito dentro da igreja, onde pessoas se alegram com aquilo que acontece com você, muitas vezes vexatoriamente falando, onde pessoas olham para você com ira quando vê que você está crescendo em algo dentro da igreja. E no versículo 1 até o 4 diz assim, ó: porque naquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns das igrejas para o maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, contentou, mandando prender também a Pedro. E era um dia dos asmos, e havendo prendido, o encerrou na prisão, e entregando a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo, louvado seja Deus, apresentá-lo ao povo após a Páscoa. Ou seja, 4 vezes 4, 16. Eram 16 soldados. E a Bíblia vai dizer que tinham mais 2. E Pedro provavelmente estava com as mãos amarradas, com a corrente aqui em cima, ou supostamente embaixo. Mas as 2 mãos de Pedro estavam amarradas, e tinham 4 quaternos de soldados, e mais 2 na porta, louvado seja Deus, da prisão onde ele estava. E a Bíblia vai dizer que aquele processo ali foi para que porventura Pedro não fosse liberto. E a Bíblia vai dizer que ele prendeu Pedro naquele lugar. Mas o interessante é que o povo não cansou de orar.
Tem crente que parou de orar aqui por um processo porque achou que já orou demais, o milagre não aconteceu, eu não vou orar mais. Tem crente que estava fazendo o propósito aqui para Deus e parou de fazer porque o milagre ainda não aconteceu. Mas a Bíblia quer nos alertar dessas coisas. Aquilo que Deus ele promete, ele garante. Quer ver? Abre a tua Bíblia aí, Mateus capítulo 16, volta um pouco. Mateus 16, 13. Só para a gente ter um raciocínio de quem era, ou quem era que estava ali naquelas orações. 16, 13. Diz assim, para adiantar: e chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias e outros um dos profetas. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Porque também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tu és Pedro, fragmentos de rocha, pedaços de rocha. Tu és Pedro, aquele quem eu uso, mas sobre esta rocha, Pedro, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é que Jesus estava dizendo? Aquele cárcere, ele não ia ficar fechado muito tempo. Aquelas portas, ela não ia ficar trancada muito tempo. Aquelas correntes não iam ficar por muito tempo na mão, nos braços de Pedro. Por quê? A igreja orava incessantemente. Volta lá para o versículo que nós estamos lendo o livro. Por que aconteceu o milagre? Porque o povo não cansou de Por que o milagre acontece? É quando eu e você buscamos a Deus em espírito. Olha o que aconteceu. Pedro, pois, era guardado na prisão. A esse mas de preposição sem ir é lindo. Mas a igreja fazia contínua oração a ele, pedindo a Deus que o livrasse. Sabe o que aconteceu, igreja? Quando prenderam Tiago, eles entraram na casa com choro pela morte de Tiago, com luto, mas orando para que Deus livrasse Pedro. E ficaram ali o dia inteiro orando. E entraram à noite orando, e entraram à madrugada orando. E quando Deus ele vê a oração de um justo, ela vai surtir os seus efeitos, porque Deus ele está enviando um anjo a teu favor hoje. Porque talvez você esteja pensando, não está dando certo, as portas que eu estou batendo estão fechadas, aquilo que eu estou buscando não estou encontrando, não está acontecendo. Deus diz: continua orando. Olha para o irmão que está do teu lado, diga: não pare de orar. Diga: a chave do sucesso é a oração. E o diabo tem fadigado muitos crentes para que eles não orem, porque ele sabe que crente de oração, crente de monte, crente de vigília, crente de jejum, o diabo não chega nem perto. O diabo tem medo de crente que ora. O diabo tem medo de crente que busca. O diabo tem medo de crente que chora, como Jeremias. O diabo até tenta, mas Deus ele sempre entra com uma providência, pô. Então acredite no Deus que você tem. Eu já vi pessoas dizer que a pedra da igreja, a rocha é Pedro. Não. Se ele falasse essa, aí ele estava se dirigindo a Pedro. Mas como ele diz esta, ele já está dizendo esta pedra. Tu és Pedro,
fragmentozinhos de rocha, os pedacinhos que caem quando o vento bate. Mas a rocha, aonde eu estabelecerei a minha igreja, o diabo, ele não prevalecerá contra ela. Mas isso tem que ser, louvado seja Deus, conforme a tua e a minha determinação em perseverar em oração. E você não ora e quer vitória, e você não busca e quer resposta, e você não bate e quer que abra, e você não pede e quer ser alcançado. Se você não fizer o pedir a Ele não vai fazer. Jesus chega a dizer: vocês homens são maus. Qual de vocês que um filho pede um pão e vocês vão dar uma pedra? E qual de vocês que o filho de vocês pede um peixe e vocês vão dar serpente? Sendo vocês maus, vocês fazem isso bem para os vossos filhos, imagina Deus que estás no céu. Olha aí a batalha espiritual no versículo de número 6, onde muitos de nós estamos passando. No versículo 6 diz assim, ó: e quando Herodes estava para fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro, na mesma noite estava Pedro entre dois soldados ligados com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam na prisão. Quantos crentes estão dormindo agora porque cansou de orar? Aí eu me lembro desse sono de Pedro como o sono dele, Tiago e João, quando Jesus estava ali no monte orando. Jesus disse: olha, para ir dormindo. Isso é uma batalha espiritual, igreja. Naquele momento Pedro estava passando ali por uma batalha, Patrícia, espiritual. Sabe o que é que Pedro estava pensando ali? Já pregamos erroneamente sobre isso. Eu vou sair daqui, Deus já... Não, ele estava ali, olha, já tinha entregue o corpo dele à morte. Já mataram Tiago. De noite é certo que eles vão me pegar aqui à noite e vão me matar. Eles vão me destruir. Eu vou morrer, então eu vou dormir. Porque ele estava perturbado, ele estava atordoado, atormentado, frustrado, porque ele se dizia: agora eu estou fazendo a obra de Deus de uma forma que eu não fazia quando Cristo era vivo, e agora eu estou mudando as minhas características, e de repente ele é pego e posto na prisão. Aí ele deve ter dito: acabou. Mas só que o povo estava, quanto mais oração, batei e abri-se-vos-á, pedi e dá-se-vos-á. E isso não acontece sem você abrir a boca, como está lá em Mateus 6,6, que você entra no lugar adequado, ora a Ele em secreto, que Ele vai te honrar publicamente. Então essa batalha espiritual qual você está passando, esta doença deste século, esta enfermidade que nós estamos vivendo agora, não pode chegar até você, Yolanda. Não pode chegar até você, Luan. Não pode, Helene, chegar até você. Você não pode deixar chegar até você, Alex. Porque nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Sobre nós há uma força maior, e embaixo dos nossos pés há uma rocha inquebrável, inabalável, indestrutível, que se chama Yeshua HaMashiach. E a porta do inferno não vai prevalecer contra o povo de Deus. Abandorobas. Deus está enviando um anjo aí hoje. Versículo de número 7. Oh glória. Mas antes de ir para o versículo 7, abre em Lucas 18. Volta um pouquinho, só para a gente confirmar aqui o que Deus quer falar. Rapidinho, daqui a pouco a gente vai para a enviada do anjo. 18. Para você entender um pouquinho a respeito da oração. Lucas 18, capítulo 18, versículo de número 1. E contou-lhes também uma parábola
louvado seja Deus, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia em uma cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis mais. Depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a mim e importune por muito tempo. E disse o Senhor: ouvi o que diz o juiz, ou injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressas lhe fará justiça. Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará ele fé na terra? Pergunta para o irmão que está do teu lado: Deus acha fé em você se ele olhar? Olha, diga, pergunte: Deus acha fé em você se ele olhar para você nesta noite? Porque se ele não acha, meu amigo, eu vou te dizer uma coisa: sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11 vai dizer: a fé é o firme fundamento das coisas, a prova daquilo que se espera. Então espere com paciência. Aquela viúva iníqua todo dia lá e abusava, oportunava o juiz: juiz, eu quero que o senhor resolva a minha causa. E o juiz: sai daqui, senhora. O homem que não respeitava a Deus, não respeitava os homens, não tinha ninguém que ele respeitasse. Mas em um determinado momento ele diz: olha, eu vou resolver a causa dessa mulher para que ela não venha me molestar mais. Se um juiz injusto ouviu o pedido daquela mulher, será que aquele que está sentado no trono da glória, que deu teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, ele também não ouvirá as suas lamentações e não te responderá? Então ora, não pare de jeito nenhum, busca Ele enquanto se pode achá-lo, e invocar Ele enquanto Ele está perto. E no versículo número 7, Deus envia seu anjo. E eis, olha aí, versículo 7, que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Olha, você não é mais escravo, você não é mais prisioneiro da cachaça, da bebida, da droga, do lebianismo, do homossexualismo, da fofoca, da mentira. Você não é mais escravo da prostituição, pois agora você é um homem livre. Até aquele momento, Pedro, ele estava achando que estava tendo uma visão. E ele levantou, e ele deu alguns passos, e fez o que nós vamos falar aqui. Mas até então, ele diz: eu estou tendo uma visão. Isso não pode ser verdade. E tem vezes que Deus trabalha em nosso favor ocultamente, a gente nem percebe. Então, no versículo de número 8, as armaduras de Deus, que Ele interfere, que está lá em Efésios também, nós vamos ler, e que Ele dá ordem a Pedro para que Pedro use. E diz assim, no versículo de número 8: e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. E disse mais: lança a sua capa sobre as suas costas. E olha o que diz a palavra. O que é cingir-te? Cingir-te, a não ser vestir-se. Versículo 14 do livro de Efésios, capítulo 6, diz assim: estais, pois, firmes, tendo cingido o vosso lombo com a verdade, e vestida a couraça da justiça.
O que é que Deus estava dizendo ali? Você agora vai vestir veste de louvores, você agora vai pôr sobre si a minha patente, você agora é um homem livre. Veste agora, cinge seus lombos com essas vestes de louvores, porque eu estou contigo. E não obstante a isso, ele manda que calce a sandália da preparação do evangelho. Vai, porque agora estou caminhando contigo. E ele ainda diz mais: pega a tua capa, era uma indumentária de posse, de autoridade, põe ela sobre as tuas costas e vem comigo, Pedro, porque hoje a história da tua vida, ela vai mudar. Então pega hoje, estende seus lombos e pede a Deus a direção daquilo que precisa ser feito com a tua vida ou para a tua vida, para que o diabo não venha te molestar mais, para que o diabo não venha tirar mais você de onde Deus te tirou ou te colocou, melhor dizendo, agora, que é dentro da tua casa, que é dentro do teu santuário. Quem éramos nós antes de conhecermos a Cristo? Quantos ex-viciados tem aqui? Quantos ex-prostitutos nós vimos hoje dentro da igreja, ex-evangélicos? Homens que seguiam outras religiões, que se dizem, estarem adorando a Deus, mas nós sabemos que só há um meio de chegar até a Deus, que é através do Filho unigênito dele. Ele mesmo disse: olha, ninguém vem a mim, vem ao Pai se não for por mim. É Ele, é dele, é por Ele e para Ele. E no versículo 9, ele está dizendo: desperta, tu que dorme. Para nós finalizarmos, diz assim: e saindo, o seguia e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo. Ou seja, quando eles chegaram diante da porta de ferro, ela fez e abriu. Eu imagino Pedro olhando, ainda imaginando que era uma visão. Ele estava andando: eu estou sonhando, eu vou compartilhar deste sonho. E a porta de ferro abriu, ele olhou de um lado para o outro, não tem ninguém que tivesse abrido aquela porta, a não ser a permissão de Deus, porque quando Deus ele permite, o diabo tem que cair por terra, as portas têm que se abrir, porque se o diabo entrou na sua vida por uma porta, por 7 portas ele sairá. E chegaram à porta de ferro, que dá para a entrada da cidade, a qual lhes abriu, e pôs diante da mesma. Tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Então Pedro despertou, Vamos usar esse termo da incredulidade, do ceticismo, porque Pedro fizera milagres antes que isso lhe acontecesse. Milagres como ali no capítulo 3, aquele coxo, que estava ali na frente da porta do templo, aonde ele levanta aquele homem. Milagres do qual ele diz a Ananias e Safira, por terem pecado, eles em nome de Jesus alcançaram a morte. Feitos de Deus, como ele desce para Samaria, se eu tiver me corrija, pelo amor de Deus. Ele desce para Samaria e encontra lá Filipe, que guiou toda a Samaria, mas o povo tinha sido batizado com água, mas não tinha sido batizado ainda com o Espírito Santo. E a palavra de Deus foi crescendo através da vida de Pedro, os milagres e prodígios, porque Pedro estava buscando. Mas nesse determinado momento, Pedro adormeceu, não só ali na cadeia, mas na fé. E quando ele desperta do sono, quando ele vê que verdadeiramente aquilo era uma batalha espiritual e que Deus entrou em seu favor, e versículo 11 ele diz assim: e Pedro, tornando a si, disse: agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo,
me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Esse Jesus está aqui. Esse Jesus esteve aqui e Ele sempre estará nesse lugar. Porque Ele conhece o meu e o teu coração. Ele conhece a minha e a tua necessidade. Ele disse aos discípulos: eu vim para os cansados e sobrecarregados. Ele quer aliviar a sua dor, a sua carga. Não deixe as coisas seculares ocupar o espaço que Deus derramou sobre você através do sangue do Cordeiro. Você precisa despertar e entender que Deus ele envia um anjo a teu favor em todo momento de batalha da sua vida. Você não anda só. O espírito da morte estava rodeando sua vida, mas tinha um anjo do Senhor te guardando, seu Antônio. E quando Deus ele envia o anjo, não tem espírito de morte, não tem espírito de pombagira, de chucaveira, de tranca-rua que possa contra um anjo do Senhor. Porque quando Deus envia um anjo, Ele envia para a batalha e para guerrear as tuas guerras. E não há oponente que suporte a batalha de um anjo de Deus. Então entende que Deus quer para mim e para você são coisas muito maiores de tudo aquilo que nós almejamos. E o momento é esse, dona Silvia. A hora é essa. E o diabo tem aniquilado o ministério, tem destruído a fé, a essência de muitos crentes nesta geração. Pessoas que estão fora da presença de Deus há anos e não percebem. Pessoas que estão dentro da igreja, quando entraram de uma forma, mas não se aprimoraram. Ao invés disso, têm decaído cada vez mais, tornando a comer do próprio vômito dentro da igreja, com os costumes antigos, com as coisas da carne sobre a sua vida. Mas Deus todo o tempo Ele envia um anjo para batalhar, para guerrear esta sua luta. E nesta noite não está sendo diferente. O anjo de Deus está nesse lugar, procurando a minha, a tua aflição, para que Ele possa entrar e lutar e batalhar pelas nossas guerras. Paula, ainda não acabou a história. Satanás está pensando que uma vírgula, ou um pontozinho, ou uma circunferência vai fazer com que você se entristeça, mas Deus está dizendo: a última palavra, ela vem dos céus. A última palavra, ela vem do Senhor. Satanás destrói casamento, famílias e aniquila a sociedade, mas ele se embaraça quando ele vê um homem ou uma mulher de Deus. Ele entra, mexe até de um lugarzinho em outro, na saúde, tira um dos familiares, mexe no emprego, mas aquele homem ou aquela mulher continua de pé, num jardinzinho de Deus. Aí Satanás não entende, aí ele vai de novo, como ele foi na vida de Jó, ele vai outra vez, e vai outra vez, e quando chega um determinado momento, Deus disse: epa, agora sou eu. Tudo que você tirou dele eu vou dar em dobro. Tudo que você tirou dela eu vou dar em dobro. E eu quero te dizer, Satanás, por um momento ele esteve na noite chorando, clamando, mas a alegria dele chega quando eu chego pela manhã. E quando eu chego, Satanás, você tem que bater em retirada. Aí Satanás fica confuso, porque eu não consegui, porque Deus te guarda com a destra da tua justiça. Você tem que conhecer o Deus que você serve. Me diga alguma coisa que Deus não pode fazer, pelo amor de Deus. 4 dias em Betânia, 4 dias. O homem já estava em alto estado de decomposição. 4 dias. Vai ver um morto depois de 4 dias? Pega a menina lá para ver. Algum indigente que está lá, deixa eu dar uma olhada no morto aí depois de 4 dias. Vai ver como é que está. Um morotó comendo já os nervos, sabe? Aquelas brocas
na carne, aquela, sabe, a pele toda podre, fedida, alguns lugares aparecendo os ossos, o rosto já virou caveira, que a pele é fininha, aonde assim uma pessoa com magrinha como eu, a mão só estava só os esqueletos. Esta era a posição, o momento em que Lázaro estava lá dentro do sepulcro. Aí Jesus chega lá com autoridade máxima, diz: tira a pedra. Aí começaram a olhar: esse cara é doido. Tire a pedra, ou removam a pedra. E tem crente colocando pedra de obstáculo naquilo que Deus quer fazer na tua vida hoje. Tira essa pedra para você ver o que Deus vai fazer. E quando, eu achei interessante uma vez o rapaz falar sobre isso, quando a pedra é removida, ele chama só por Lázaro. Ele poderia dizer: defunto, sai para fora. Ia ter defunto pra caramba saindo do sepulcro ali e se batendo com aquelas pedras que não foram removidas, porque a palavra dele tem. Aí ele, especialista como ele é, ele disse: Lázaro, por entanto só Lázaro sai para fora. E Lázaro sai. Louvado seja Deus, como estava há 4 dias antes, com tua pele normal, com teu nervo normal, com teu couro cabeludo normal, com os teus olhos normal, seus olhos, que já tinham saído da caixa. Louvado seja Deus, com os teus lábios, os teus tecidos, o teu pelo, ele estava ressuscitado, porque assim é Deus. Me diga alguma coisa que ele não pode fazer. O que é que Deus não pode fazer, pelo amor dele? Agora, só que tem um segredo: tem que orar. Porque para Pedro sair da prisão, o povo teve que, diferente da situação de Lázaro, porque ele próprio estava ali. Ele chega e fala com Deus só propositalmente para o povo entendesse que ele tinha intimidade, que ele era Deus. Ele em um momento fala com Deus e depois ele olha e diz: tirai a pedra. Me diga o que Deus não pode fazer pela vida de vocês. O que é que Deus não pode fazer? Aí eu vejo mães colocam seus filhos em estados irreversíveis. Aí não tem mais jeito não. Eu vejo o pai colocar no estado seus filhos irreversíveis. Aí não tem mais jeito não. Eu vejo crentes, homens e mulheres de Deus, que em determinadas circunstâncias dizem: não tem mais jeito não. Então você não conhece o Deus que você serve. Porque me diga algo que ele não pode fazer. Porque tudo pode aquele que me fortalece. Eu tudo posso. Ele não diz alguma coisa eu posso. Ele diz tudo eu posso aquele que me fortalece. Então você tem que conhecer o Deus que você serve. Satanás conhece melhor do que muitos crentes. Olha o que ele fala lá na montanha depois de 40 dias quando Jesus está. Ele conhece Deus de cós salteado. Pula daqui, porque a Bíblia diz que aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar, né? Pula daqui, Jesus. Porque ele conhece o Deus que nós servimos e que ele abandonou. Então você tem um Deus forte, igreja. Você tem um Deus que pode. Você tem um Deus que abre. Você tem um Deus que fecha. Você tem um Deus que mata. Você tem um Deus que vivifica. Você tem um Deus que adoece, mas tem um Deus que cura. Você tem um Deus que pode todas as coisas. Fica de pé em nome de Jesus.